Atualmente, o conflito entre os Estados Unidos e a Europa está se intensificando, especialmente em torno da Groenlândia, onde grandes disputas continuam. Alguns até dizem que a OTAN está enfrentando sua maior crise. Hoje, vamos analisar esse assunto com mais detalhes. Vamos conferir agora. O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, tem sido ativo sobre a Groenlândia, afirmando que o país deveria adquiri-la e já dizia há algum tempo que os Estados Unidos da América deveriam tomar posse da região. Assim que chegou o ano de 2026, essas ações se aceleraram. O problema é que, agora que os Estados Unidos estão combinando opções militares, o conflito entre a Europa e os Estados Unidos ficou ainda maior. É inédito o governo dos Estados Unidos da América cogitar comprar território de aliado da OTAN e considerar meios militares. A Europa vê as ações dos Estados Unidos como um desafio à ordem pós-Segunda Guerra. E vários países europeus estão preocupados com essa postura. Andrius Kubilius, comissário de defesa da União Europeia, alertou que uma ocupação militar acabaria com a OTAN e teria forte impacto negativo nas relações internacionais. Outros diplomatas da União Europeia também concordam. A primeira-ministra da Dinamarca, Frederiksen, que está em conflito direto com os Estados Unidos, afirmou que se os Estados Unidos da América atacarem militarmente outro membro da OTAN, tudo, inclusive a própria OTAN, será interrompido. E a ordem de segurança internacional construída desde o fim da Segunda Guerra Mundial também entrará em colapso. E a Europa realmente tomou medidas. Neste momento, os países membros da OTAN estão analisando maneiras de fortalecer a segurança no Ártico. Foi confirmado que o Reino Unido e a Alemanha estão discutindo o envio de tropas para a Groenlândia para resistir à pressão dos Estados Unidos. Além disso, as Forças Armadas da Dinamarca receberam ordens para contra-atacar primeiro e só depois prestar socorro em caso de ataque. A Groenlândia mantém sua posição, apesar da pressão dos Estados Unidos da América. O governo da Groenlândia afirmou repetidamente que rejeita a anexação ou controle dos Estados Unidos da América ou de forças externas. A Groenlândia, como território autônomo com autoridade e identidade política, tem o direito legítimo de recusar decisões unilaterais ou intervenções militares de outros países. Diante disso, o governo da Groenlândia deixou claro que pretende fortalecer sua defesa dentro do quadro da OTAN e desenvolver sistematicamente sua estratégia de defesa nacional em cooperação com aliados europeus. A Groenlândia mantém consultas militares e diplomáticas com países europeus, compartilhando informações sobre segurança no Ártico e planejando respostas conjuntas. Na Groenlândia, moradores e líderes priorizam preservar a autonomia frente a pressões externas, reagindo com cautela a menções militares e pressões econômicas dos Estados Unidos da América. Esses movimentos são decisões estratégicas que levam à construção de um sistema de defesa efetivo e à ampliação das redes de cooperação internacional, demonstrando uma forte determinação de proteger a soberania política e militar da região contra as tentativas dos Estados Unidos de dominar militarmente a Groenlândia. Além disso, Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Polônia, Espanha e Dinamarca, 7 países europeus, emitiram uma declaração conjunta afirmando que a Groenlândia pertence aos groenlandeses e que somente a Dinamarca e a Groenlândia podem decidir sobre questões relacionadas à Dinamarca e à Groenlândia. Com a atuação ativa dos países europeus, o conflito entre a Europa e os Estados Unidos está se intensificando. Além disso, até mesmo a Polônia, que foi elogiada pelo presidente Donald Trump, está se opondo a essas ações dos Estados Unidos. Nadus Raf Sikorski, ministro das Relações Exteriores da Polônia, disse que temas territoriais e de guerra cabem ao Congresso dos Estados Unidos da América e demonstrou interesse na posição do Congresso sobre a Groenlândia. Em 12 de janeiro, Mark Rutte, secretário-geral da OTAN, disse à imprensa que a OTAN não está em crise, negou o conflito com os Estados Unidos da América e afirmou que seguimos na direção certa. No entanto, o conflito entre os Estados Unidos e a Europa continua. Até mesmo Mark Rutte, secretário-geral da OTAN, que deveria resolver esses conflitos, está adotando uma postura ambígua. Mark Rutte, secretário-geral da OTAN, disse que a abertura das rotas do Ártico pode aumentar atividades da Rússia e China. Ele afirmou que os aliados reconhecem a importância e segurança da região e discutem medidas, mas sua opinião foi genérica. E como os países europeus reagiram dessa forma, o presidente Trump chegou até a repreender os países europeus. Trump disse que, graças a ele, os gastos de defesa dos países da OTAN subiram de 2 para 5 do produto interno bruto e que sem ele, a OTAN nem existiria. Ele questionou se, ao precisarmos da OTAN, seremos realmente ajudados. Afirmou que investimos muito dinheiro
mas não tem certeza se cumprirão esse apoio. Enquanto isso, fissuras preocupantes também estão surgindo dentro dos Estados Unidos. A questão da Groenlândia está se tornando não apenas uma controvérsia diplomática, mas também um problema constitucional. A oposição às opções militares dentro do Congresso está crescendo cada vez mais. Membros do Partido Democrata e alguns do Republicano defendem que ações militares contra aliados exigem aprovação do Congresso, não só decisão do presidente. Com base no fato de que, segundo a Constituição dos Estados Unidos, os poderes de guerra e de ação militar são compartilhados entre o Congresso e o presidente, há vozes dizendo que a opção militar em relação à Groenlândia não terminará apenas como uma ideia diplomática, mas inevitavelmente provocará debates legais e institucionais. Essas discussões internas também são uma prova de que as declarações do presidente Trump não refletem um consenso nacional dos Estados Unidos, mas sim são baseadas em sua própria motivação política. Para a Europa, está se formando uma situação em que podem enquadrar o conflito não como sendo com os Estados Unidos como nação, mas sim com o próprio Trump como indivíduo. Especialmente entre especialistas em diplomacia e militares, há preocupações de que, se o presidente tomar ações militares sem a aprovação do Congresso, o caos político interno dos Estados Unidos pode se agravar e até mesmo os países aliados podem perder a confiança nas decisões americanas. No fim das contas, esse problema não é apenas um conflito em torno do território da Groenlândia, mas pode ser visto como um evento que revela simultaneamente as divisões políticas e legais internas dos Estados Unidos e as tensões na ordem internacional. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao mencionar até mesmo a possibilidade de um ataque militar à Groenlândia, está levando a OTAN à beira de uma crise existencial. Na verdade, o motivo pelo qual os Estados Unidos estão obcecados pela Groenlândia, mesmo enfrentando a oposição dos aliados, está relacionado à competição pela hegemonia em torno da soberania nacional e à reorganização da estratégia de segurança. Em 4 de janeiro, Donald Trump disse que a Groenlândia é vital para a segurança nacional, alegando que navios russos e chineses cercam a área. De fato, a Groenlândia é considerada um ponto estratégico fundamental para a defesa do Ártico e do Atlântico Norte. A região próxima à Groenlândia é rota essencial para submarinos nucleares russos acessarem o Atlântico. Se os Estados Unidos da América controlarem a Groenlândia, podem bloquear o avanço da Rússia. Por isso, já existe uma base militar dos Estados Unidos na Groenlândia. Lá, o governo Trump está atualmente planejando um sistema de defesa antimísseis, chamado Golden Dome. Para tornar essa defesa ainda mais perfeita, é essencial ter recursos de vigilância no Ártico, e é por isso que aquele local é tão importante. Sob as geleiras da Groenlândia, podem haver grandes reservas de terras raras, petróleo e gás natural. A quantidade de terras raras pesadas armazenadas lá é de cerca de 38,5 milhões de toneladas, considerando que a reserva mundial é de cerca de 120 milhões de toneladas. Isso significa que aproximadamente um terço está enterrado ali. A China domina as terras raras. Por isso é crucial garantir a Groenlândia para limitar sua influência. A China está expandindo sua influência econômica e militar no Ártico usando a Rota do Ártico. Se a China abrir essa rota e ampliar sua influência, os Estados Unidos praticamente não terão espaço para atuar no Oceano Ártico. Os Estados Unidos tentaram controlar a Groenlândia para evitar a abertura da Rota do Ártico. O problema é que a Groenlândia, mesmo autônoma, pertence a um país aliado, gerando grandes conflitos. Não é a primeira vez que há divisões internas na OTAN. Em 1974, houve a invasão de Chipre pelos turcos e gregos, a Guerra do Bacalhau entre o Reino Unido e a Islândia e, em 1987, disputas territoriais entre a Turquia e a Grécia. Aconteceram várias coisas assim. O problema é que os Estados Unidos nunca falaram publicamente sobre atacar outros países. Muitos diplomatas da OTAN acreditam que a situação atual já é a pior possível e expressaram preocupação de que, se realmente acontecer um caso inédito dos Estados Unidos atacarem a Groenlândia, isso significaria o fim da aliança. Se os Estados Unidos realmente tomarem uma ação militar contra a Groenlândia, a Europa, na prática, não teria força para impedir isso. A diferença de poder nacional e força militar é tão grande que, mesmo que toda a Europa una forças, seria difícil enfrentar um confronto direto com os Estados Unidos. Por isso, os países europeus estão protestando e levantando vozes de alerta. Se os Estados Unidos agirem, é provável que a Groenlândia fique sob controle americano. O problema é que isso pode abalar a base da OTAN, pois ações agressivas dos Estados Unidos da América podem destruir a confiança e levar países europeus a buscarem defesa independente. Não é só um conflito regional, mas pode causar forte impacto no sistema de segurança internacional. Em especial, uma fissura na OTAN seria uma perda estratégica para os Estados Unidos, mas poderia funcionar como um enorme benefício estratégico para a China e para a Rússia. O especialista em OTAN da Fundação Marshall dos Estados Unidos e da Alemanha, NATO, enfatizou que, se a OTAN não puder mais funcionar como uma aliança, isso seria um grande presente para Moscou e Pequim.
De fato, uma fissura entre os Estados Unidos e a Europa pode oferecer a esses países oportunidades de expandir sua influência no Ártico e na Europa. Países europeus buscam segurança independente, enquanto China e Rússia podem fortalecer sua presença em rotas do Ártico, recursos energéticos e pontos estratégicos, impactando a ordem internacional no longo prazo. No final das contas, a opção militar dos Estados Unidos não é apenas uma estratégia regional, mas sim uma bomba potencial que pode abalar simultaneamente a existência da OTAN, a segurança da Europa e o equilíbrio de poder global. Atualmente, parece que a OTAN está realmente à beira de uma crise de divisão. O que vocês acham da situação atual? Por favor, deixem suas opiniões nos comentários. Por aqui, encerro o vídeo. Muito obrigado.